Nós estamos ministrando esse mês uma série de sermões, de mensagens sobre os discípulos de Cristo. E eu queria falar hoje sobre o discípulo e as suas prioridades. Mateus 19, versículo 23, é o nosso texto base. Diz assim: Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Nós vivemos num mundo egoísta, num mundo onde os nossos sonhos eles têm que ser realizados a qualquer custo. Nem que isto custe a nossa própria vida com Deus, a nossa própria família, a nossa própria condição de um dia herdar a eternidade. E dentro desse texto, a gente vê essa questão da prioridade sendo destacada de forma bem forte. E eu queria aqui falar de alguns pontos, alguns princípios sobre o discípulo e as prioridades. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui nessa mensagem, nessa reflexão, é que a prioridade de muitos são as riquezas. Esse texto fala da parábola do jovem rico, que vira para o Senhor Jesus e diz: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus vira para ele e diz: olha, você vende todos os seus bens e dá aos pobres. Jesus não queria dizer para o jovem rico que a salvação para ser adquirida era através da venda dos bens. Mas o que ele queria dizer, o que ele queria provar na vida do jovem é se o coração dele de fato estava preparado para seguir a Cristo. Então a prioridade de muitos são as riquezas. Muitos têm como Deus o próprio Mamon. E dessa forma, fica muito difícil, não fica impossível, mas se torna difícil ter um encontro real com Jesus. Quando o Deus da pessoa é o próprio ventre, ou o próprio dinheiro, ou a própria riqueza. A segunda lição que eu queria destacar aqui é que a salvação é possível a todos os homens. É o que diz o versículo 25 e 26 do texto. Quando os discípulos perguntam para Jesus, dessa forma, Jesus, como os homens vão se salvar? E Jesus diz, olha, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, inobstante o homem, muitos homens terem como prioridades as riquezas, a salvação ainda é possível a alguns homens. Em terceiro lugar, quando o homem coloca o reino de Deus acima de tudo, ele passa pelo teste do verdadeiro discipulado. O versículo 27 do nosso texto diz o seguinte: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Aí no versículo 29, Jesus diz: e todo aquele que tiver deixado casas,
ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, herdará, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, meu querido, a terceira lição dentro do tema o discípulo e as suas prioridades é que o homem, quando ele coloca o reino de Deus acima de tudo, ele passa pelo teste do verdadeiro discípulo. Ele passa por esse teste. Então, nessa manhã, nós podemos aprender 3 coisas preciosas. A prioridade de muitos são as riquezas, infelizmente. A segunda lição, a salvação é possível. Mesmo dentro desse quadro, Deus ainda tem salvação. E a terceira lição é que quando o homem coloca o reino de Deus acima de tudo, ele passa pelo teste do verdadeiro discípulo. Mateus 6,33, quando o texto fala da ansiedade, e de fato a ansiedade tem sido a causa de muitas pessoas, estarem vivendo até mesmo longe de Deus. E o texto diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a ansiedade tem levado muitas pessoas a viverem até longe de Deus. Por quê? Porque elas querem adquirir, querem riquezas, querem proeminência e muitas vezes não conseguem. Isso gera ansiedade, isso gera expectativas frustradas e assim sendo, elas acabam se afastando de Deus. Então, fica essas 3 lições para a sua meditação. Porque eu tenho a convicção que Deus vai mudar a sua história. Eu tenho a certeza que a sua história será mudada. Porque a maior herança que nós temos é o reino de Deus. A maior herança que nós recebemos é a que está lá em João 8, versículo 24. Diz a palavra que, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então eu quero te fazer um convite especial nessa manhã. Você que está ouvindo essa palavra e você está crendo em Cristo nessa hora, eu quero te dizer que essa confissão e essa decisão vai fazer com que você herde a vida eterna e você não vai entrar em condenação, mas você vai passar da morte para a vida. Guarde essa mensagem, faça essa confissão de onde você estiver e viva essa vida eterna ao lado do Deus poderoso. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.